sem lá pudor, a gente copiou o código lá do nativo ali, e aqui a gente vai dar outro nome. Entende? Feluri. Beleza? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e essa é a parte 2 do tratamento de rede com network. Se você não viu a parte 1, dá uma conferida lá, que essa aqui é a sequência. Fechou? Valeu! Eu criei um objeto de erro para eu ter a interpretação melhor dos meus erros. Você pode ter o do lado que você quiser, do seu lado, tá? Então você pode não ter isso, mas vamos supor que você precise de um tratamento de erro do seu back-end, com alguns mapeamentos, com códigos exclusivos, mensagem de back-end e o caramba 4. Esse objeto vai te ajudar. Então se vocês forem dar uma olhada aqui, todos os throws eu estou convertendo para o meu objeto. I/O faz tal, HTTP faz tal. Isso quer dizer o quê? Se você quiser ignorar isso que eu estou falando e só parar onde eu fiz ali anteriormente, vai dar certo, e não se preocupe com isso. Mas eu quis deixar um pouco mais próximo da realidade, porque esse é o objetivo desse projeto que a gente está conduzindo. Então eu preciso fazer um tratamento de erro. Só que retornou null. Retornou null porque aqui está me retornando um throwable, e não o meu failure, o meu objeto failure. Feluri, aqui. E se eu colocar isso aqui... Foi. Eu buildar... É message também? Não, é erro message. Beleza. E eu buildar... Eu vou mostrar o erro. Buildando... Ah, não vai dar errado porque eu não fiz dar errado, né? Meu Deus. Coloquei um T aqui. Pode ser, tanto faz. Só pra aproveitar aqui no name que vocês estavam mais acostumados. De novo. Se ele buildar mais rápido, buildou, tranquilo. Aqui, agora, o meu erro tá aqui, ele reconhece que é um required file name de missing. Mas eu não vou ficar fazendo esse cast toda hora, né? Enfim, não vou, né? Aí, no result, a gente pode fazer algo mais sofisticado. Se a gente entrar dentro desse método do result, a gente copia esse cara aqui, porque ele trabalha com trouble. E eu quero trabalhar com failure. Então eu vou criar um result extensions. Extensions digamos, é a roubalheira do Kotlin no Java, para quem não conhece. Coisas que não são acessadas por uma classe, que você não pode implementar alguma coisa do gênero, você consegue dar uma roubada aqui e implementar. Então aqui eu estou criando igualzinho, sem BO. Delete isso aqui, que isso aqui não me interessa. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o método de onFailure, que vou dar o nome de onError. onError, beleza? E eu quero que ele me retorne o erro que eu quero. Que erro que eu quero? Eu quero o erro do failure. Então aqui, no result, ele tem algumas propriedades que a gente vai ter que trabalhar em cima. Eu vou verificar se o result, que é o diz, é uma falha. Verificar que nem essa condição que está aqui embaixo. Se isso aqui é nulo ou não. E se esse é um failure, que é o nosso objeto. Que foi o que eu falei. Ele vai ser um failure. Pode retornar diz, não tem problema. Aqui o meu val error igual ao exception aqui. A gente faz um cast. E eu vou pegar o meu action, que é a ação que eu vou propagar. E eu estou colocando o meu erro porque ele é um trouble, mas na verdade ele é um failure. Beleza. Aí aqui, no meu view model... Cadê? Achei. Ixi, travou. Não, voltou. No meu view model... Beleza? Eu vou colocar o meu onError. Ele já vai existir. Ele já fala assim, pô... Eu reconheço um erro agora. E eu vou buildar. Vamos buildar. Eu não preciso mais desse failure aqui. Que droga, eu buildei antes. Mas acho que vai dar tempo. Mas vocês já viram lá que o próprio compilador falou assim, não precisa converter para cast não. Eu já sei que isso aqui é um failure. Fica tranquilo. E a gente vai estar vendo o mesmo log. Vamos lá. Se demorar muito eu vou cortar, como sempre. Não demorou. Beleza. E aqui, curta o vídeo. Ah, deixa, eu sempre esqueço. Compartilhe o vídeo, tá, gente? Vê se tá gostando, vê se isso merece um like. Então deixa o seu like. E, enfim, e é isso. Aí aqui, no required,
eu tô conseguindo pegar do meu próprio failure. Ele já viu certinho. Ah, Rodrigo, mas você fez todo o tratamento de failure e tá retornando a mesma mensagem sempre. Por que ele tá retornando a mensagem do back-end? Dependendo do comportamento, ele vai retornar um failure diferente e vai retornar mensagens diferentes e coisas diferentes que foi tratadas no nosso call adapter. Que essa parte talvez não vamos me prolongar muito, eu acho que ficou enorme. E ainda falta a parte do flow. Com flow é a mesma coisa. Então com flow você pode colocar aqui no seu network no lugar e tratar depois, retornar flow em todas as camadas para chegar lá, utilizar o seu collect ou catch, que é a mesma coisa que um success e erro que eu fiz. Só que vai precisar configurar um call adapter do flow. Tranquilo? Qual é a proposta que eu estou fazendo aqui? E assim, pessoal, é só o que eu acabo utilizando por problemas que eu já passei, mas você pode utilizar da forma que você acha mais apropriado, até usar isso como inspiração, e se você fizer uma forma bem diferente, até com o flow, deixe nos comentários, até grava um vídeo aqui junto com a gente. Então aqui no network, eu vou voltar para minha camada de requisição, de repositório, e aqui eu vou estar retornando agora um flow. Ah, Rodrigo, mas você nem começou ainda porque o network não reconhece um flow. Vai reconhecer logo menos um flow. Beleza? E aqui, em vez de fazer isso para todas as minhas camadas, para ficar mais fácil. Talvez eu adiantando um pouquinho. Boa. E aqui, no final vai ser um catch. Que aqui a ordem é diferente, né? Só para mudar aqui a ordem. Aqui, beleza? O catch. E o collect. Beleza? Beleza. O meu flow vai me retornar um trouble. A gente já passou por esse problema. A gente vai resolver da mesma solução. Mas eu já vou chegar lá. Ponto message. Tranquilo, só para não perturbar. Só que o BO aqui tá sendo que o meu network não conhece o flow. Vou fazer igual. Criar um aqui. Ah, do que você tá fazendo isso? Acho que fica mais fácil para adaptar algumas tecnologias. Você está trabalhando um projeto mais escalado e você tá na transição de algumas tecnologias. Você pode ir aos pouquinhos e deixar a sua camada de serviço um pouquinho mais em paz ali com as mudanças. Então aqui vai ser um to flow. O que significa? Eu vou estar encapsulando isso aqui num flow. Um flow aqui, beleza. Beleza. Aí eu vou estar emitindo, eu vou ter que emitir no caso, né? Porque eu vou ter que propagar para alguém que está interessado em escutar o meu evento do Flow. Um emit disvaluing aqui. Aqui vai ter um problema, mas já comento. E eu lanço um throw. Beleza? Por que ele tá dando ruim? Porque esse diz ele vai dar problema que ele tá falando que é o diz do collector, o diz do network. Ele não vai se achar. Ah, e aqui é um flow. Aqui. Beleza. Tranquilo. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar um método mais fácil. Um método bonitinho aqui, sem retornar direto. Ops. Aí eu vou criar... O flow vai ficar aqui e ele vai ser o meu retorno. Oh, caramba. Aqui. O meu retorno. Beleza? Flow. Foi. E para não ficar confundindo diz do A, diz do B, eu vou criar aqui uma variável chamada network response, colocar um diz. E aqui eu vou trabalhar só com o network response para ficar mais fácil para ele entender. E ele se achou. O que significa? Que agora na minha camada de repositório, o meu to result virou to flow. Então toda... Ele não reconhece de primeira, né? Toda o que a gente configurou ali de ponta a ponta agora está resolvido. Mesmo assim a gente vai ter um problema, já adianto aqui no ViewModel, então não preciso explicar, mas eu já vou comentar rapidinho. Que o catch não vai achar o catch do failure, né? Então a gente vai precisar fazer a mesma coisa no do result. Como o do catch não ficar bonitinho... Ah, tá, fica aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui inteiro. Aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar até na mesma pasta, só para ficar fácil o que eu quero dizer. Beleza? Sem menor pudor, a gente copia o código lá do nativo ali. E aqui a gente vai dar um outro nome.
um Kate Feluri. Beleza, beleza. Tira isso aqui. Pode tirar, importe. Aí, beleza. E aqui a gente vai retornar o próprio cat que ele vai me dar. Eu tenho um cat. Eu vou verificar se meu it, que é meu trouble, ele é um failure. Opa, meu if, né? Se não, eu passo um if padrão. Sei lá, um if não, um failure padrão. Aqui não precisa. Aqui eu vou passar um failure.generic. Pronto, é isso aqui. Fechou? Se ele for um failure, eu passo minha ação. Igualzinho de cima, tá, gente? E eu passo o it. E aqui eu vou ter que retornar um failure. Failure. Beleza. E aqui eu vou tirar porque não precisa. Copiei o mesmo método sem menor pudor do nativo. E aqui eu coloco cat failure. Agora já sabe que meu trouble é um failure e aqui eu vou pegar o erro message. Eu vou pegar o erro message e eu vou buildar. Tá com o name aí errado, beleza. Então o que significa? No final das contas, sempre na minha camada de serviço vai ser o network response. Isso não vai mudar. Aí nas camadas que vão seguindo, aí a gente faz a conversão do nosso objeto para o flow. Então, por que eu fiz isso? Ah, porque eu já precisei fazer isso no projeto com RX, e depois tive que mudar para flow, depois que usar coroutine, mano, ficou uma zona. Aí eu fiz isso que ficou um pouquinho mais fácil. E aqui no nosso log, a gente vai pegar o nosso erro required value named missing. Bom, acabou o vídeo, ficou muito longo. Eu acho que eu quebrei algumas partes, acabo me empolgando às vezes, mas se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Eu tentei deixar o mais completo possível, com vários cenários possíveis de acordo com a sua realidade, e conforme vai crescendo, você pode estar trabalhando em cima delas. Beleza? Bom, obrigado aí, fechou? Valeu! Ah, caso tenha alguma dúvida ou acho que ficou faltando algum tipo de informação, deixe nos comentários que eu posso fazer um vídeo à parte explicando e tá tudo bem. Beleza? Valeu, abraço! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e hoje vamos falar. E eu